Boa tarde. Vamos começar já já. Já já essa live com Fábio Lima. Luciana Brito disse que não perdia por nada essa live com Fábio Lima. E olha ela aí. Cris! Certo, Lu. Cris, querida. Mais tarde eu vou te mandar um negocinho que eu achei de 1994. Já já a gente com Fábio Lima. Já tá sabendo, né, Cris? Depois eu te mando. Eu, você, Jurema, Ana Cláudia, Fábio Lima. Deixar as pessoas chegando aí. 26 anos, pois é. 26 anos. Já já nossa live com o professor Fábio Lima. Mais uns segundinhos e a gente vai começar. 2 minutinhos. Já já a gente começa a live com Fábio Lima, que vai falar pra gente sobre o axixê e os rituais funerários no candomblé. O curso de Ciências Sociais da UFRB tem feito um conjunto de lives desde março desse ano. Não, os certificados serão para as pessoas que participarem da atividade. Manda no direct depois teu nome e a live que você participou, que aí o professor Antônio Mateus e a professora Jurema, os coordenadores do colegiado, vão
preparar isso aí, tá? CISO FRB e esse conjunto de lives hoje, Fábio Lima, e ele já está por aqui. Super pontuais, minha coordenadora, professora Jurema Machado. Só vir aqui. Pronto, Fábio. Estamos online. Oi, Fábio. Oi, Diane, tudo bom? Tudo jóia? Boa tarde. Pedir um pouquinho dessa... Boa tarde. Deixa a gente... Peraí que a gente ainda não está aparecendo para todo mundo. Peraí, deixa eu acompanhar aqui no celular. Quando a gente estiver aparecendo para todo mundo, eu te dou um ok. Peraí. Tá bom. Eu ainda não apareci também. Pronto. Já estou vendo aí, ó, Jurema dizendo lindão. Ana Cláudia, que lindeza. Muita gente entrando para te ver. Então, hoje aqui eu, com um prazer imenso, eu estou com o Dr. Fábio Lima para a gente falar sobre o axixê e os ritos funerários no candomblé. Antes de apresentar o Fábio Lima, eu curso de Ciências Sociais está fazendo um conjunto de lives e essa é mais uma dessas entrevistas com personalidades, com intelectuais negros, sociólogos e antropólogos, que são muito caros para a Bahia, para o cenário nacional e internacional, mas também muito caros afetivamente para nós. Hoje foi um dia, eu já contei para Fábio, já contei para Jurema, que eu estava fazendo uma faxina e encontrei o jornal que saiu, o resultado do nosso vestibular. E quando eu disse para Fábio, ele disse: eu também tenho esse jornal. Isso é memória, a gente precisa guardar. Então, é um dia feliz de estar aqui com você, Fábio. Fábio Lima, que é antropólogo, que é doutor em estudos étnicos e africanos e retorna às origens agora num pós-doc em ciências sociais. Fábio, boa tarde, que felicidade te ver. Boa tarde, Diane. Há quanto tempo, né, nós nos encontramos fisicamente, mas estamos acompanhando a trajetória do outro, de todos que nós desbravamos, somos uma geração que desbravamos, né, fazer umas ciências sociais numa universidade que ainda não tinha um projeto político de inclusão, e nós estávamos lá gritando, fomos da cor da Bahia, né, que foi um espaço importante para todos nós na nossa formação, de ter uma organização dentro da universidade que fomentasse a pesquisa de jovens estudantes que estavam tematizando e problematizando questões afro-brasileiras. E isso deu certo porque todos nós, 20 anos depois, estamos aqui ainda dando seguimento às vozes dos nossos ancestrais, porque não começa com nós, né? É interessante a gente pensar sempre isso, nem vai acabar com nós, né? Hoje é um dia importante porque na Bahia se celebra o dia de Corpus Christi, que é um santo da tradição católica. Não é um santo, é o próprio Espírito Santo, é a própria manifestação do Cristo. E no século XIX havia grandes procissões na Bahia que a imagem de São Jorge saía na frente. A partir daí os terreiros passaram a celebrar como um dia de Oxóssi. Então, por conta da pandemia, os terreiros estão com seus atabaques silenciados, mas as devoções internas permanecem a esse grande elemento da nossa resistência, que é Odé, e principalmente para nos lembrar que nós estamos no meio do caminho, nós somos resultado de um conjunto de gente que lutou para chegar aqui e nós continuamos lutando para outra turma que vai chegar. Com certeza, Fábio, com certeza. Antes da gente começar e eu pedir para você falar sobre o nosso tema, eu quero mencionar aqui várias pessoas que estão assistindo, a professora Cristiane Souza, da Unilab, professora Ana Cláudia, da Unilab, o antropólogo Renato Nascimento, faz muito tempo que eu não vejo também o Renato, a professora Jurema, minha coordenadora do curso de Ciências Sociais,
E tô vendo aí um monte de fãs aí seus, viu? Que antropólogo maravilhoso. Então, Fábio, fala pra gente, porque muita gente ficou curiosa quando viu o tema dessa live, e eu queria te perguntar, pedir para você começar dizendo o que é axexê? Como diz a própria tradição, axexê significa ancestral. É um ritual, uma festa em celebração àquele que acabou de fazer a viagem para o mundo espiritual. A concepção de morte, enquanto no Ocidente a gente tem uma concepção de morte enquanto uma ideia de ruptura, de finitude, nas civilizações africanas a gente tem uma outra relação com a morte. A morte não é o fim, a morte ela é uma passagem para um outro mundo. E o que a gente tem que ter bem noção é de que nessas civilizações existe uma cosmologia, e essa cosmologia separa Aie, que é esse plano que nós estamos, de um outro plano que é o Orum. E com o fim desse fluxo do corpo, dos batimentos cardíacos, o fluxo da vida, do sangue, o fechar dos olhos, esse indivíduo migra para um outro espaço chamado de Orum. O Aie, onde nós estamos, nós antes de chegarmos aqui a essa existência, nós já tínhamos uma existência, uma pré-existência, uma existência num double, num outro universo, num outro mundo, um mundo paralelo a esse. Então vejam que não é uma ideia de finitude, mas é uma ideia de completude. Né? Você tem um outro mundo, e esse mundo você ingressa através do nascimento e você escolhe a sua cabeça. O Ori, que é em Urubá cabeça, é o que define quem você vai ser, como você vai se portar, quais serão seus gostos, qual é a sua divindade principal. Então, ao se desligar do corpo, o Ori retorna para o Orum sob forma de massa cósmica, é reintegrado. E é preciso que esse Ori seja retirado. Os elementos que compuseram o Ori, ou seja, como a gente está lidando com um sistema religioso que implica numa feitura, num fazer, é uma religião que é toda baseada na ideia de instauração. Você está instaurando o indivíduo quando se torna filho de santo, o filho de santo é feito, né? Você tem uma noção de pessoa ligada a essa feitura, e quando o indivíduo morre, é preciso desfazer a feitura, é preciso fazer ao contrário agora. É preciso retirar tudo aquilo que foi posto na feitura. Nós estamos lidando com sociedades que elaboram um mundo em que coisas, seres e pessoas não são separados. É pensar que nessa compreensão de mundo, os objetos e os seres invisíveis eles estão encarnados numa mesma energia. Então, existe uma conexão entre os seres e essa pessoa, e é preciso que haja uma ruptura, um desligamento. Comumente se pensou na antropologia, que estuda as religiões de matriz africana, de chamar de desatamento dos laços. É preciso desatar os laços. Na pesquisa que eu estou realizando há algum tempo, já que eu estou fazendo um pós-doutorado em ciências sociais, e com base nas leituras que eu fui tendo acesso, eu percebi que não é na realidade, é uma religião que ela não está desfazendo o laço, ela está refazendo um outro laço, ela está construindo uma outra coisa. E essa coisa se chama o ancestral. Então, o axexê é um ritual em que se produz um novo ser da existência chamado de ancestral. O ancestral ele precisa de um rito de passagem, né? Ele precisa de um rito, como todas as concepções religiosa, o rito e o mito estão indexados. Então, é preciso que se conheça a trajetória da pessoa, né? Que conheça as metáforas, as narrativas de vida dela, e isso tudo passa-se por meios conhecidos por um grupo de especialistas, né? Que tem um domínio de fazer essa passagem, de lidar com essa passagem e fazer, o que é mais importante é esse, de pensar como fazer esse ancestral que está no limbo. Porque, na realidade, ele não é nem um ancestral ainda, né, nem mais humano.
Então, durante aquele momento em que o indivíduo morre, né, então se faz uns ritos durante 7 noites, 7 dias. Na realidade, não são 7 noites, são 6 noites e 1 tarde, porque o último dia é considerado como o fechamento, o arremate. Aquele indivíduo ele passará por um estado de liminaridade, que seria o Ará Orum, o corpo do Orum, até ele se tornar o Egum. O Egum é um termo usado para se designar ancestral. Muitas vezes as pessoas associaram o Egum como algo ruim ou como algo negativo. Não, todo mundo vai virar Egum, ninguém vai deixar de ser Egum. Egum é espírito. Agora, no caso das pessoas iniciadas no candomblé, elas passam para uma outra categoria de Egum, dos Egunguns, o Babaeguns, que são ancestrais ilustres. Como elas foram iniciadas, elas têm certos compromissos que precisam serem feitos. E esses compromissos se dá através de um ritual que eu gosto muito mais de chamar de evento, né? Porque um evento é algo extraordinário, você tem uma parada e todo mundo para celebrar esse evento. É uma festa, é uma celebração com música, com cânticos, com dança, com comida, como típico das civilizações africanas. João Reis já chamava atenção no próprio título do seu livro sobre as procissões baianas, no século XIX, dos ritos festivos dentro do mundo católico, né, muito por influência desse mundo africano. As grandes procissões, os grandes enterros com carpideiras, com os cafés, com o bebê morto. Quer dizer, a morte não é simplesmente uma tragédia. Ela é uma tragédia, mas ela é uma tragédia festejada. Então ele intitula A Morte é uma Festa. E pegando essa linha da morte enquanto festa, isso faz com que a gente veja no Ocidente uma concepção outra para a morte. E não aquela coisa do choro, não aquela coisa das condolências, da tristeza. Claro, inevitavelmente estamos lidando com o campo das emoções, dos sentimentos e emoções. Mas esse ritual ele tende a delinear novas linhas de ação para os indivíduos, né? Novas linhas de pensamento, porque pensar que emoções são pensamentos encarnados. E os indivíduos estão delineando uma nova forma de lidar com esse sentimento. Há uma regra, né, que não se deve chorar, né, no axixi. Claro, é evidente que em alguns momentos as pessoas saem dessa regra e elas choram, porque a saudade, a dor. Mas o que é mais importante é porque nesse ritual você tem o cosmológico, né, o ontológico, que é o mais interessante, como as pessoas elas estão nesse mundo lidando com novas formas de existência, e o emocional. Há um conforto, né, que é promovido por tudo. Aliás, eu até uso uma expressão chamada há uma conspiração de conforto. Todo ritual ele produz uma certa conspiração para que o indivíduo tenha uma sensação de dor mais leve. Porque enquanto ele está ali envolto da coletividade, da rede social, da música, e aí tem a performance, né? Ao apelo dos instrumentos, o apelo da dança, ao apelo do cheiro, do ambiente, ou seja, a combinação de múltiplos meios seduz os ilutados a fugirem um pouco, né, da dor. Tem um antropólogo que estudou na década de 40 o axixê, na realidade ele fez algumas visitas, chama Alfredo Metrux. E essa descrição está em Bashid, que dedicou também um estudo ao axixê, de forma ainda muito incipiente. Bashid foi apenas a 3 observações, escreveu um texto maravilhoso pela grande perspicácia que ele tinha de não só etnógrafo, de um bom observador, mas transformar essa etnografia numa análise interpretativa sociológica. E Bashid acaba citando o Metrux, e como o Metrux ele fica escandalizado aí em um ritual em que as pessoas dançavam, em que as pessoas riam, em que as pessoas fofocavam, em que as pessoas cochilavam, em que as pessoas paqueravam, tinham certos olhares, sorrisos, porque ele vem de uma tradição euro-ocidental, né, uma tradição eurocristã, em que você tem uma relação com a morte de sofrimento, de tristeza, de vestir preto, de dor, de negar o mundo, né? De se desencantar do mundo, usando até uma expressão weberiana, de se desencantar do mundo. E, na realidade, o que essas religiões estão fazendo,
essas experiências religiosas, porque não é uma religião, a gente está pensando que esse modelo de ser gregário entre vivos e mortos é o modelo da experiência africana. Não há uma separação. E o ancestral, ele vem dançar no meio do povo, né? E quando eu estava na Nigéria, eu via os ancestrais ingressavam no meio da feira e todo mundo ia lá cumprimentar, babar, muito similar ao que nós temos aqui nos candomblés, chamado candomblé de Babá Egum. O axexé tem diversos nomes, né? Axexé é o primeiro ancestral, é ancestral. Yamin, axexé. Eu salvo minha mãe, Babamim, axexé. Eu salvo meu pai. Eu salvo os meus ancestrais. E o ritual é um ritual convocatório para se salvar não só o falecido, né, mas também para que ele tenha um caminho até o Intulá. O Intulá é um dos espaços do Orum. O Orum é composto de 9 espaços, no qual sua regente é Oiá. Iá Messa Orum, daí o nome Vinhançã. E, num desses espaços, os mortos se encontram, os recém-chegados, os que ainda não estão tão bem, usando uma expressão que é muito comum também no candomblé as pessoas usarem, advindo do espiritismo, iluminados. Então, como nós sabemos, os terreiros de candomblé eles são de diversas origens, né? A gente tem os modelos iorubais, que vieram da Nigéria, da região chamada de Nigéria, os modelos que foram consolidados, que vieram do Benin, chamado de Jeje, e os modelos da África Bantofone, chamados de Congo, Angola. Cada um dessas modalidades de candomblé, de experiências religiosas afro-brasileiras, diaspórica, vai ter uma relação com a morte também. Então vai se chamar Mucundo entre os Angolas, Sirum entre os Jeje. Mas além da gente, dessa experiência estar no candomblé, está no tambor de Minas, está no Xangô de Pernambuco, está lá na santeria de Cuba. E quando a gente vai fazer uma análise de entender como é a morte nessa visão de mundo afrodiaspórica, você vai ver que música, dança e comida estão presentes em todos, com similitudes em alguns, diferenças em outras. Então, entre os iorubais, você tem um modelo mais hermético, da própria música, uma sonoridade mais fechada, enquanto os povos como o Angola têm uma sonoridade mais envolvente, né, muito mais próxima do samba, é um momento mais animado, em que os candomblés de Angola têm os seus toques. É maravilhoso. O jeje toca sobre água, uma cabaça. Eu ia perguntar isso, Fábio. Inclusive, alguém até perguntou. O axexé, a Cláudia Caiala, o axexé é diferente se a gente pensar em nações diferentes? Seguindo essa linha aí que você já está dizendo? Na realidade, axexé é um termo iorubá. No Congo, Angola é mucundo. Itambi. Para o tambor de mina, é o tambor de choro. Para o jeje é sirum. Sirum é justamente isso, bater sobre água. É quando a cabaça é emborcada dentro de um aguidá. Essa sonorização de né, justamente vem do bater. Então chama-se sirum, bater sobre água. Mas todas você vai ver a presença, coisas que são presentes em uma, estão ausentes em outra, mas a finalidade é muito parecida, né, que é esse encontro com o ancestral. Talento, né? Para que não caia. Falando dessa religião, ou desses modelos religiosos, é pensar que ela produz uma epistemologia, e essa epistemologia as narrativas. Assim como a filosofia grega nasce da cosmologia grega, né, da mitologia grega, a gente também tem uma visão de mundo filosófica, epistemológica, que vem dessas narrativas até então chamadas de mitos, como ilusório, mas pensar que são muito mais do que ilusórios. Eles são expressões de se viver, de se compreender o mundo. Então, o axexé,
todos que passam para o outro lado devem vestir branco. Ou, quando se morre alguém, deve se vestir branco. Branco é onde habitam os próprios mortos, que é um bambuzal, que é interessante porque é uma equivalência a Bamburucema, que é o nome dado a um inquice equivalente ao Eá, a Igbali, né, que vive no bambuzal. Daí o próprio termo, eu até hoje não sei se o termo bambuzal vem de Bamburucema, que é onde ela habita, que também encontra-se Dancor, que é um Oxalá, uma qualidade, um dos avatares de Oxaguian, ligado ao mundo dos mortos. Daí se usar o branco. E, voltando à origem do Axixê, conta-se que havia um caçador chamado de Oludécio, hoje é quinta-feira, considerado seu dia. Oludécio, conhecido por todos nós como Odé Oxóssi, o caçador feiticeiro, o caçador da esquerda, o que se veste pela esquerda. O feiticeiro, Oxó é feiticeiro, Ossi, esquerda, o feiticeiro da esquerda. Acumulava artes com a feitiçaria da caça, da cabaça, muito ligado ao Senhor das Folhas, a Ossan, ligado ao seu irmão primogênito Ogum e ao seu irmão Exu. E Oxóssi teria morrido, e ele tinha antes, na sua vida, adotado uma moça muito rápida, muito ligeira, de temperamento intempestivo. Ela tem velocidade nos pés, incontinência verbal, né? Pinta os cabelos, os cabelos são pintados de cinza. Ela tem mania de pintar os pés de cinza para ficar igual ao cabelo, porque o cabelo ela tocou fogo com a ira, por conta de alguma coisa ela se irritou e tocou fogo no próprio cabelo. Aí parei. Todos sabem que eu estou falando de Yansan, e Oxóssi é o pai adotivo dessa menina, dessa moça. E ela, criada por ele, se desespera ao vê-lo morrer. Então ela reúne toda a comunidade, todos os caçadores, os outros holodés, a mata, e faz a oferenda com o óbolo, né, com moedas, talvez com búzios, a moeda é uma coisa nossa, mas com búzios, dançando durante 7 noites. E o Ludumare, o Senhor de tudo, o Senhor que tudo vê, equivalente ao que nós chamamos de Deus, ao ver encantado pela devoção e pelo amor de Oiá, Oxóssi, a Odé, traz Odé de volta ao mundo no 7º dia. E aí todos gritam, tanto que a primeira canção é Axixê, Omolon. Axixê, Axixê, Omolon. Nós somos filhos do primeiro ancestral. Nós somos descendentes do primeiro ancestral, que é Oxóssi. Então, Yansan, então, seria a criadora desse ritual? ela é a dona do ritual. O ritual é comandado. Sem ela, não há. Sem Yansan, não há mundo. Ela é o movimento do mundo, ela que faz essa passagem. Só pode existir vida se Yansan cumprir esse papel de. Ela está trabalhando terrivelmente nesse momento. Parei, a gente tem que pedir muita licença e muito amor e misericórdia a ela, porque ela está trabalhando demais. Todos os dias é 1000, só entre nós brasileiros, quantos não foram? E Yansan é responsável de fazer essa passagem. Ela se torna a dona do ritual. Sem a presença dela, não existiria o mundo. Ela é central. Ela é central. Tanto que todos sabem que quando tem enterro, as pessoas que são ligadas ao universo dos terreiros, Yansan é presente. Minha mãe era de Yansan. E a história dela é fantástica, de minha mãe, porque minha mãe nasce no axixê de minha bisavó, que era mãe de santo, de Yansan. E minha mãe já com esse carreiro de santo, com esse enredo de santo, de estar ligada aos mistérios de Yansan. E sempre que ela ia aos enterros, Yansan pegava ela, mesmo ela sem ser iniciada. Acho que ele responde. É isso, com certeza. Você tocou num ponto, você disse assim, Yansan está trabalhando muito nesse momento, né? Cada dia são 1000.
a gente está vivendo um momento, muitas mortes. A doença, a peste está espalhada no mundo. São muitas mortes. E eu sei que você já vem discutindo sobre a morte há muito tempo. Por que falar da morte? Era justamente por isso. Eu sei que alguém poderia dizer assim, pegou carona na morte agora, nesse tema. E eu não sou fã do tema. Engraçado. Eu odeio, eu não vou a cemitério, eu não vou a... Eu atravesso a rua quando eu passo em frente de casa funerária. Eu não gosto de receber notícia de alguém que morreu. Eu não suporto ir visitar ninguém no hospital. Todos devem imaginar qual é o meu orixá. Eu sou de Xangô e o meu orixá, por natureza, não tem uma boa relação com isso. Tanto que se diz os mais velhos, eu sempre ouvi isso, de que quando uma pessoa está para desencarnar, que é de Xangô, Xangô abandona o filho. Xangô não tem nenhuma aproximação com essas coisas. Mas eu tinha um carrego, um enredo também familiar, que não dá para deixar de pensar como a gente é afetado por essas intensidades, essas modulações de intensidades que o candomblé provoca. Quer dizer, ao mesmo tempo que eu sou um antropólogo, eu sou um nativo e eu vivo bifurcado no caminho, né? Na bifurcação. Estou lá no meio dessa encruzilhada. E talvez essa Yansan lá da minha bisavó, que era mãe de santo, e minha mãe nasce no Axixê, né? A própria Yansan que eu carrego, talvez esses elementos me chamaram a atenção para ver que existia uma outra forma de lidar com a morte, que não era tão dolorida, não era tão sofrida. E talvez eu precisasse dizer às pessoas... Na verdade, eu comecei meu pós-doutorado em 2012, são já 2014, aliás, eu acabo o doutorado em 2010. Durante esse período, eu começo a fazer um levantamento, aquela pesquisa exploratória que a gente vai a campo várias vezes para modular, construir o projeto final. Como eu sou funcionário público, eu sou docente de escola pública, a gente não tem direito, né, porque o CNPq, CAPES, não imagina que professores da rede pública façam mestrado, doutorado, quiçá pós-doutorado. Então, a gente não tem direito a ter uma bolsa de pesquisa. Então, enquanto eu estava fazendo o pós-doutorado, eu estava dando aula. Dou aula de manhã numa escola, dou aula de noite em outra escola. E no tempo livre eu estou lendo, nas madrugadas escrevendo, e esperando que houvesse um axixê, um evento, né? Como eu disse, se é um evento, tem que acontecer. E nem sempre acontece. E para acontecer, você tem que ter uma certa intimidade com a casa também. Você precisa ser convidado, não vou chegar à porta dentro. Então, isso faz com que a gente tenha uma metodologia muito esticada, muito longa, mas, ao mesmo tempo, isso só me favoreceu porque eu pude, sem pressa, ir determinando, observando nuances, comparando, e em breve teremos um resultado aí maravilhoso com Esse essa... trabalho. Mas o que me atraiu, na realidade, acho que foi essa coisa, porque há uma lacuna muito grande nos estudos afro-brasileiros, nos estudos de religiões quando tratam do axixê, porque ou fica na representação, apenas falando, o axixê é isso, o axixê representa a quebra do mundo ordinário com a morte, as pessoas dançam e cantam, sim, mas eu queria ir muito mais além disso. Eu queria entender, né, como era essa rede, né, quais eram as linhas que eram cruzadas, traçadas, como é essa relação com os diversos modos de existência. Há uma certa metamorfose entre o virtual e o concreto. E eu só pude ir vendo isso no próprio Devi. Eu fui observando que não é só desfazer o laço, mas é também fazer uma outra coisa que se chama Igum. Muito bacana. Ó, tem um monte de gente aí falando um monte de coisa, elogiando. Eu quero registrar aqui, a gente falou em A Cor da Bahia, que foi nossa origem, registrar a presença de Cláudia Monteiro, também da Cor da Bahia. Eu tenho convivido muito com ela nos últimos tempos. Fábio, fala um pouquinho para a gente. Colar, é, contas, cabaça, tudo isso está envolvido no ritual de Axexê. Fala um pouco para a gente sobre esse processo, por que usar determinadas coisas, por que usar determinadas cores. Conta um pouquinho para a gente sobre isso.
Eu estou vendo aqui, dando uma olhadinha, porque algumas pessoas escreveram, para ver se tem alguma Isso. pergunta. Eu vi a primeira. Teve uma pergunta de Cláudia, mas você já respondeu, Cláudia Caiala, que é a diferença de nações, né? Não sou griot, não, que é bobagem. Botar Lore, que nada, Lore, sou griot, não. A gente... Zé Linda tá fazendo referência à sua beleza, e eu devo dizer, porque eu fiquei aqui olhando enquanto você falava, e dizia, mas é danado, viu? Como o tempo fez bem a ele. Você tá cada dia mais lindo. É, os colares, como eu estou dizendo a todos vocês, a gente tem que pensar que os colares não são símbolos. Ah, o meu colar representa Oxóssi, Ogum. Não, meu colar não representa, meu colar é Oxóssi. Meu colar é Ogum. Ogum se faz no meu colar. Ele é feito. O colar é enfiado, né? O colar passa por uma obrigação das folhas, passa por outras obrigações, e o colar também se alimenta. Então, o colar não é uma representação, o colar é feito. E como a gente está falando de feituras, da feitura do Egum, o colar é presente nessa feitura. Então, o colar, ele é proteção, sim, mas ele é o próprio orixá em você. É tanto que a gente não pode fazer algumas coisas com o colar. A gente tem uma série de reservas quando estamos usando os nossos colares. Cada um tem a sua cor. Pensar naquele princípio que Bastide chama, que o candomblé tem um princípio de corte, né? E ao mesmo tempo que você separa as coisas, você divide o mundo, mas ao mesmo tempo você tem um princípio de... Ai, meu Deus. Ao mesmo tempo que você corta, ao mesmo tempo você junta, né? Isso, eu me esqueci agora Espero que Ana, que eu já vi que Ana Hickman está aqui, ela me lembre aí, o Zé Linda, a classificação que Bastide fala. Então, os colares fazem parte desse universo de classificação. No caso, alguns candomblés, o colar é de Yansan, né? Porque Yansan, como eu disse a vocês, ela é a dona do movimento, dos movimentos rápidos, ligada à transgressão por excelência e à migração. O nome de Yansan está ligado ao próprio mistério dela de liderar novos espaços, mas ela tem avatares que são tão poderosos como Bagan, que corta a cabeça, Bali, aqui a dona do cemitério, Onira. São várias qualidades que se chamam de Yansan, e ela tem que estar presente porque ela precisa fazer o papel que é esperado por ela nesse ritual. Não sei se vocês observam, eu falo um monte de coisa e acabo não falando nada, porque a gente tem que ter um certo respeito, né, às determinações que os terreiros têm com relação ao segredo. Então, Yansan, ela é conduzida, né, chamada, aliás, ela é convocada para estar presente, e ela aparece, ela é presente. Nenhuma filha de Yansan vai ao axixê para ficar acordada, ela vai trabalhar, ela vai entrar em transe, né? Yansan vai tomar o seu corpo e ela vai ter uma série de atribuições durante o ritual, principalmente no último dia, quando termina o axixê, que é o carrego, quando deve se desfazer dos objetos ligados à pessoa, até para que o Egum, ou o que está sendo feito, saiba que ele não tem mais espaço entre os vivos. Então, serão os objetos todos quebrados, as roupas rasgadas, as comidas são oferecidas, ou seja, é hora dele entender que aquele espaço não é mais dele. E a responsável é Yansan, daí todos devem ter sempre a conta de Yansan, como o John Molu. Não pode esquecer que o Molu, né, o Senhor da Terra, é para onde vai todos os corpos. Né? Então, esse também está presente da mesma forma que sua mãe Nanã e Anilá, a mãe mais velha, né, Nanã. Nanã é a semente que morre para poder nascer. Né? O termo Nan vem justamente disso, de morrer. É o tubérculo, são os tubérculos, são os grãos que nós enterramos, né, os milhos, os inhames, nós matamos, nós sufocamos na terra, para que surja outros.
Então está sempre presente também as contas de Nanã, além de Iansã, as contas de Nanã, de Omulu. Em algumas casas se usa a conta de Xangô. Mas aí vocês podem me perguntar, mas Xangô? Sim. Como Xangô é orixá da vida, é orixá vital, onde tem Xangô tem luz, tem brilho, tem beleza. Xangô é o orixá das mulheres, né, que tinha 200 esposas, gosta de comer bastante, adora abô, adora quiabo, né? Xangô é vida, cabe Sila. E Xangô, por ser vida, onde tem vida, não tem espaço para a morte. Então, algumas casas usam as contas de Xangô para que os eguns não se aproximem, para que a morte não aproxime, né? Para que a morte saiba que ali é um corpo quente. Cabe assim. Uhum. Vocês Fábio, sabem tem que eu duas. sou de uma casa de Xangô. Então, além de ser de Xangô, eu sou de uma casa de Xangô. E Xangô é muito forte na minha tradição. Fábio, tem umas perguntas aqui. Uma pessoa que eu não consegui gravar o nome perguntou se pode se usar um colar sem saber se é de santo. Zelinda perguntou qual é a relação de Oiá com Exu e de Exu com a morte. E Adilson Peixinho quer saber sobre a morte na Umbanda. Vamos com essas três aqui por Vou enquanto. dizer uma coisa. Uma botou aqui, a orixá que luta como homem sente como... Sempre Enfim, como mulher. como mulher porque não veio completo. Veja só, não há, eu não posso falar sobre a morte na Umbanda, porque eu não conheço, não estudo o universo da Umbanda, mas eu imagino que a Umbanda, como é uma religião bricolágica, que tem uma interferência grande do espiritismo e do catolicismo, vai ter uma leitura muito próxima aos modelos ocidentais, né? Muito mais próximo ao modelo cristão do que essa mentalidade da morte africana, que não é uma ideia de fim. Exu está presente em tudo, não há mundo, porque Exu é o princípio da existência. Só há existência se tiver Exu. Exu abre caminho, abre porta, é porteiro. Exu é movimento. Não tem como pensar Exu sem Iansã, sem Exu. Exu está caminhando, Exu está na minha fala, né? No Bajó, eu falo, a minha boca é a boca de Exu. O meu corpo, Exu é presente, é o Ará. Daí se chamar Exu de Bará, o rei do corpo, ele está cumprindo as funções internas. Meu primeiro trabalho de Jane lembra que chama-se Que Diabo é Exu, ainda na graduação, quando eu estudei Exu. Exu está presente em tudo, foi demonizado pela Igreja Católica, mas em todas as manifestações concretas do terreiro, Exu está presente. Exu, Onã, o caminho, né? Exu é minha Felcã, é meu grande amigo do coração. Aonde a gente vai, a gente tem que jogar farofa para pedir licença, porque nada acontece sem que ele esteja presente. Até os próprios orixás têm que pedir licença a Exu como seu irmão que abre a porta. A outra pergunta é... A Aurivone perguntou se pode se usar um colar sem saber se é de santo. Pode! Veja só, o colar, quando você usa um colar, Aurivone, é porque você foi convocada, você foi seduzida pelo colar, o colar lhe escolheu. Então, como você é uma mulher de Iansã, Iansã lhe escolheu. E fez com que você observasse o colar e dissesse, vem para o meu pescoço. A Olivone foi minha colega do curso de História. É? E a gente estudou junto, eu morei na casa dela em Jacobina. E uma figura linda, tem um marido, tem uma filha linda que é nossa colega, é cientista social, Luna. Chega engraçado que eu cheguei a ser colega de Luna, eu fazia doutorado e Luna fazia uma disciplina no grupo lá com Miriam Rabelo, minha orientadora na época, minha colega hoje. E Luna era orientanda de Miriam. Olha que mundo, né, pequeno. Eu sempre dizia a Olivone, você é de Iansã. Olivone, você é de Iansã. E ela não acreditava. Eu acho que ela mencionou aí que você foi a primeira pessoa que disse que ela era de Iansã. Eu acho que ela mencionou isso mesmo. Ela descobriu uma procissão de Santa Bárbara que acontecia na porta da casa dela. E a mulher deu do lado dela. E eu estava lá.
Então, na realidade, vejam como essas coisas, elas, né? Não é que você usou o colar porque você achou bonito, não. O colar lhe seduziu, o colar lhe chamou. Porque o colar é a própria a entidade. Nada no candomblé, todos vocês que estão assistindo, sabem que nada no candomblé acontece por acaso. Né? Tudo tem sua hora. Se você fizer antes, não vai ser legal. Daí o aprendizado acompanhar uma temporalidade. E se você fizer depois, já passou do tempo. Então, o candomblé é que o tempo é uma categoria importantíssima e nada acontece ao acaso. Fábio, tem gente pedindo aí para você falar dessa diferença entre Omolu e Obaluaí. Ó, E antes de você continuar, tem só mais uma coisa, a Cláudia Caiala está querendo que você fale também como é que você percebe as pessoas que se interessam por essa coisa de morte, cemitério, rito fúnebre. E só mais uma, para a gente fechar três, a relação entre Oxóssi e o Axexê. Você já comentou isso no início, mas tem alguém aí perguntando se você quiser tocar. Então, essas três questões. Cláudio Agé, meu irmão, qual a relação do orixá Oxóssi com Axexê? Oh, como eu dizia lá no início, vou voltar um pouco à pergunta que foi feita pelo rapaz, a diferença de Omolu e Obaluaê. Nós estamos lidando com um universo em que os sacerdotes eles têm uns meios mágicos conhecidos para conhecer os avatares. Então, Nossa Senhora, quando chegou em Fátima, ou quando ela apareceu lá em Portugal, na região de Fátima, ela foi chamada então de Nossa Senhora de Fátima. Quando ela surgiu aqui no Brasil, ela foi chamada de Aparecida. Então, a cada momento que Nossa Senhora teve uma experiência de êxtase, que as pessoas tiveram contato com ela, né, ela tem um nome. Então, isso chama-se avatares, ou qualidades. Então, a cada momento que uma divindade desse modelo africano teve em vida, ele teve um nome. Agora, certas diferenças que qualidades, aí uma coisa que não convém a uma live, porque uma live é uma coisa informativa, né? Eu não sou pai de santo, eu estou aqui como antropólogo, né? Como alguém que é interessado em entender como as pessoas sentem, como vivem, como são felizes. Mas essa é uma diferença que o pai de santo, a mãe de santo, a qual você estiver pertencendo, vai poder lhe dar na hora certa a diferença, porque qualidade de santo é uma coisa muito íntima, né, que deve se aprender nos momentos precisos na iniciação. Oxóssi, eu já falei, né, contei o mito de Oxóssi, né, de que está relacionado, ele é o grande caçador, através de Ansan, ele é trazido ao mundo, né, após 7 noites de música e dança, em que ela, irritada, desconfortada com a ausência dele, ela traz ele de volta para o mundo. E o mais importante é que ela Omolon, Axexê, Mojubaú, eu tomo licença, eu peço a benção ao meu. Mas em Deixa eu outras falar.
falar um pouquinho. É que deu uma pausa grande aqui, porque a sua internet parou aí, a gente ficou um tempão sem te ouvir. E eu só quero avisar que o Insta vai derrubar a gente daqui a pouco. Aí, daqui a pouco, a gente vai ter que sair e voltar para poder concluir. Mas vamos lá, você estava falando de Odé, só que aí quando você começou, a sua internet travou aí um pouco. E a gente não ouviu, acho que 2 minutos. Essa internet daqui é uma merda, desculpa o termo, mas esse momento de pandemia, todo mundo usando a internet ao mesmo tempo, tem feito ela Exatamente. cair. Não foi? Agora voltou. Voltou. Então, Oxós, como eu já disse, ele é o orixá que é cultuado, venerado como o primeiro ancestral. Aquele que foi trazido ao mundo através de Yansan. E nas casas da nação Queto, existe uma série de cânticos e louvores destinados a ele, tanto no início, na abertura do ritual, quanto para o próprio fechamento do ritual. Ele é venerado. Gente, o pessoal está pedindo aí para a gente sair e voltar. Vocês estão nos ouvindo e vendo agora? Travou bastante. Vocês estão nos vendo? Só alguém pode responder aí? Estão nos vendo normalmente agora? Sim? Pedi alguém. Pronto, Aline Patrícia. Obrigada, Aline. Então tá. Fábio, a Cláudia tinha pedido, Cláudia Caiala, para você. Como é que você vê as pessoas que se interessam por rituais, cemitérios, rituais fúnebres? E aí, depois que você falar um pouco sobre isso, a gente vai fazer uma fechação aqui. Aí eu tenho outra pergunta para te fazer. Pronto, todo mundo já está vendo novamente. Olha, Cláudio, eu não sou pai de santo. Como eu disse, eu estou aqui como antropólogo. Eu não tenho uma resposta para você sobre isso. Porque tem pessoas que gostam de ir para cemitério. Eu conheço, e nem são de Ansan. Eu conheço gente que adora ir para cemitério, não é de Ansan, vai para enterro, tranquilo. Não tem, eu é que não tenho habilidade, não tenho disposição, não gosto, mas eu não tenho uma resposta para lhe dizer sobre isso. Gente, a gente tem que entender que certas coisas só os pais e as mães de santos sabem responder aos seus iniciados nos seus terreiros. Porque às vezes até uma pergunta que você faça para uma pessoa, pode ser que o seu pai de santo interprete de outra forma. Então, assim, vamos lembrar sempre que essa é uma religião de conhecimento iniciático. Né? E cada casa, cada caso, cada lugar tem forma de interpretar. Talvez vou dizer só para dizer, você gosta de cemitério porque ele faz bem, talvez na sua vida passada você trabalhou num lugar que lidava com os mortos, ou trabalhou com flores, e você guarda essa memória, sabe? Não tem uma resposta tão religiosa para lhe dar, não. Perfeito, Fábio. Eu acho que as pessoas, quando veem falar dessas temáticas, né, da candomblé, e ficam super curiosas e aí perguntam um monte de questões, né? A nossa necessidade de saber mais, enfim. Fábio, já Eu que entendo, o. eu entendo porque, como é uma religião que foi massacrada pela intolerância religiosa ao longo dos anos, e ainda hoje há uma cortina de fumaça muito grande sobre o candomblé, o que faz as pessoas temerem, o que faz as pessoas a não querer estar perto, muito por conta do racismo institucional, mas hoje as pessoas estão nesse afã de querer descobrir um pouco mais, mas aí cabe a nós que vamos nos tornar os mais velhos daqui a pouco, de ensinar esses mais jovens que a forma de chegar, mesmo pelo encantamento, é pelo silêncio, pelo não ver, pelo não ouvir. Né? E observando através de uma ligação com uma casa, né? Porque o que a gente tem visto hoje é uma corrida desesperada pelo Google, desesperada pelas lives, desesperada por um conhecimento, que muitas vezes aquilo que eu posso dar uma aula com base em tudo que li, e quando você chega lá, você diz, mas eu li tudo isso, eu vi tudo isso, e não é nada disso que eu li,
ou que ouvir. Então é a É coisa isso da mesmo. experiência mesmo, de vivenciar essa experiência lá, no terreiro. É isso mesmo. É isso mesmo. Perfeito, Fábio. Agora, para a gente fechar, né, eu queria perguntar para você, e eu que já te conheço há 26 anos, me lembro lá na graduação, você foi a primeira pessoa na turma a querer debater, a discutir o candomblé, sai com teu trabalho lá na graduação, que diabo é Exu, né? Eu já te contei isso, minha filha pequena, a gente foi numa feira de livros e ela ficou encantada com o livro, pegou o livro para comprar, né? O livro chamava Yansan, e quando eu peguei e fui olhar, era um livro seu. E eu me lembro que passaram muitos anos, eu te encontrei e pedi para você fazer a dedicatória para ela. Então, é muito bacana a gente vivenciar tudo isso, é muito bom saber que esse círculo, né? Esse círculo vai se fechando. E aí, Fábio, Dela tá travada. Estamos ouvindo. Sim. pronto. E aí eu queria pedir para você falar um pouco sobre o axexê entre os sacerdotes, né? Muita gente acompanhou aí a morte de Mãe Estela e muito curioso. Então, queria que você falasse isso já para a gente fechar essa live de hoje, entendendo um pouco mais ou ouvindo pela primeira vez sobre axexê e ritos funerários. É, o jornal me solicitou na época e eu escrevi uma matéria, na verdade, um artigo, explicando o que era Xexê e por que Mãe Estela deveria ter os ritos fúnebres de acordo com a tradição. Se na iniciação você é construído a pessoa, né, você paulatinamente vai se construindo, quando você faz a obrigação chamada fazer o santo é fazer você de novo, você se torna uma nova pessoa, você tem uma nova forma de ver o mundo, você tem certas interdições, você renasce, e renasce inclusive com um novo nome. Não é simplesmente uma imersão no universo religioso, mas é uma imersão num novo estilo de vida. Então, paulatinamente, você vai vivenciando o terreiro, faz obrigação de 1 ano, de 3, 7, se torna um ebome, uma irmã mais velha. Quando você morre, é preciso desfazer esses vínculos. E uma mãe de santo é aquela que chegou ao maior limite, porque ela é a cabeça de todas as cabeças. Entendeu? Ela é a própria noção de pessoa, porque ela é a pessoa coletiva. Vamos pensar em Marcel Mauss, quando Mauss fala de pessoas morais. Então, ela é a chefa do grupo. A cabeça dela ela é uma pessoa moral. Não morre só ela, morre todos. Morre no sentido de que essa existência que foi construída e ela, através dos ritos, construiu outras vivências, ela precisa ser tratada de modo diferenciado. É preciso que a cabeça dela, que o ritual que seja feito para ela, precioso, delicado, dura 1 ano. Então vejam que o tempo é maior do que um Iaô, que é 7 dias, um Ebome. A dela dura, de uma Ialorixá ou de uma Balorixá, dura 1 ano. E depois tem de 3 anos, depois de 7 anos, depois de 14, depois de 21. Vejam que é o mesmo tempo de feitura. Tem algumas casas em que a pessoa faz a obrigação de 7, depois de 14, depois de 21. Então, como ela é a mãe de santo, ela é aquela que teve mais obrigações no terreiro. Então, é preciso desfazer essa feitura dela, fazendo de novo ao contrário. Então, os sacerdotes têm os pais e as mães de santo, têm um axexê diferenciado, né, porque ele é a cabeça da comunidade. Então, se ele morre, a comunidade fica fragilizada. Vejam que a gente está numa religião em que o tempo inteiro a gente está com a noção de poder e perigo. Lá, Mary Douglas, a gente está o tempo inteiro
sabe, com medo da ordem e da desordem. Por isso que a gente implanta a ordem. Essa implementação da ordem, dos rituais, do feitiço, do ebó, da obrigação. De tal, o tempo inteiro a gente está mantendo a ordem, obrigações regulares, comida de santo, bori, assentamento.